Eu nunca imaginei que uma viagem de férias fosse virar a história mais inacreditável e inesquecível da minha vida. Eu só queria esquecer um término difícil, dar um tempo de tudo, me desconectar. Escolhi a Tailândia por impulso, atraído pelas praias exóticas, pelas noites iluminadas de Bangkok e por uma liberdade que eu achava que nunca ia encontrar. Mas o que eu vivi ali foi além de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Na terceira noite, entre drinks coloridos e sorrisos desconhecidos, eu conheci ela. Ou talvez, ele. Ou talvez, nem uma coisa nem outra, mas algo diferente, algo real. Aquela pessoa me olhou nos olhos como se me conhecesse por dentro. O jeito que sorria, o jeito que falava, tinha um magnetismo que derrubava qualquer defesa. Não era só atração, era curiosidade, entrega, e um frio na barriga que não vinha só do desejo. Não sei explicar o que aconteceu naquela primeira conversa. Só sei que meu corpo reagia como se estivesse hipnotizado. A voz, o perfume, a segurança com que ela, ou ele, falava, me deixaram tonto. E quando me dei conta, já estávamos entrando juntos em um táxi, indo para um lugar que eu não conhecia. E sinceramente, nem queria saber. Eu só queria sentir. Essa história não é sobre um rótulo. Não é sobre gêneros, nem sobre certo ou errado. É sobre algo que me despiu por dentro, que me fez enxergar prazer, entrega e verdade de um jeito totalmente novo. E o mais louco, eu nem estava preparado. Eu fui levado. E quando percebi, já era tarde demais para voltar atrás. Tudo começou alguns meses antes da viagem. Meu casamento tinha acabado de vez. A rotina, os silêncios, as cobranças, tudo virou um grande vazio. Eu tentava fingir que estava bem, mas por dentro, o desejo por algo novo queimava como fogo em brasa. Eu queria mais. Mais do que uma vida controlada. Mais do que uma cama fria. Eu queria sentir de novo. A Tailândia apareceu como uma fuga. Um amigo me falou de Bangkok como quem fala de um segredo proibido. Lá, você vai esquecer tudo, e talvez se lembrar de quem você realmente é. Aquilo ficou na minha cabeça por semanas. Até que um dia, comprei a passagem sem pensar. Arrumei uma mochila, desliguei o celular e fui embora. Quando pisei no aeroporto de Suvarnabhumi, senti o calor colar na pele como um aviso: você não está mais no seu mundo. Os cheiros, os sons, os olhares curiosos, tudo era diferente. Eu me sentia fora da minha zona de conforto, e isso era exatamente o que eu queria. Naquela primeira noite, fui andando sem rumo por uma rua movimentada, cheia de luzes vermelhas e sons pulsantes. As pessoas sorriam fácil, e os olhares pareciam te despir sem pedir licença. Em cada canto, uma promessa não dita. Em cada rosto, uma história que eu nunca ia entender. E eu estava pronto para mergulhar nisso. Foi quando entrei em um bar pequeno, quase escondido. A música era baixa, o clima era íntimo, e os olhares pareciam mais profundos. E foi lá que meus olhos cruzaram com os dela pela primeira vez. Ou melhor, com os olhos daquela pessoa que mudaria tudo. Bangkok tem um jeito de te envolver sem pressa. Você entra achando que está no controle, mas aos poucos, é ela que te domina. Aquela noite, eu sentei no balcão e pedi uma bebida qualquer, só para parecer ocupado. Mas meu olhar estava preso naquela figura no canto da sala. Alta, elegante, segura, com um sorriso que parecia guardar segredos perigosos. Ela se aproximou como quem já sabia o desfecho da história. A conversa começou leve, cheia de brincadeiras, mas a tensão estava no ar. Os olhos dela me atravessavam, e eu sentia cada palavra como se fosse um toque. Quando ela encostou a mão na minha perna, num gesto quase casual, meu corpo inteiro respondeu. Eu não estava mais no comando. Ela se apresentou como Narei. A voz era suave, envolvente, e com um sotaque que fazia cada frase parecer um convite. A forma como falava comigo, como se me conhecesse há anos, me deixava exposto e, ao mesmo tempo, seguro.
Era como se tudo ali estivesse acontecendo no tempo certo. Como se eu tivesse sido escolhido. Em poucos minutos, estávamos rindo como dois adolescentes. Ela contou que era performer em um clube ali perto, que conhecia a cidade como a palma da mão. E então, sem aviso, perguntou: quer conhecer um lugar mais interessante? Eu respondi sim, sem pensar. Ou talvez, pensando em tudo ao mesmo tempo. Entramos num táxi e seguimos por ruas apertadas, onde a cidade parecia mais escura e mais viva. O cheiro do incenso misturado com a poluição, o calor grudando na pele, e aquele olhar constante dela em mim. Quando chegamos ao prédio, discreto e elegante, ela segurou minha mão e disse: aqui, você vai esquecer o mundo. E foi exatamente o que aconteceu. O quarto era iluminado por luzes suaves, com uma cama grande no centro e cortinas que dançavam com o vento do ventilador. O cheiro de jasmim no ar, a música baixa ao fundo, tudo conspirava para me tirar do presente e me jogar em uma dimensão paralela, feita só de sensação. Narei sabia exatamente o que fazer, como tocar, onde olhar. Era como se ela lesse minha mente e meu corpo. Cada beijo tinha gosto de mistério. Cada toque, um convite para esquecer tudo que eu achava que sabia sobre prazer. Ela me guiava com firmeza, mas sem pressa. Como quem tem experiência, mas também respeito. E eu me rendia. Pela primeira vez na vida, me senti totalmente entregue. Não era só físico. Era espiritual. Havia algo diferente nela. Algo que me despertava mais do que o desejo. Havia carinho. Havia cuidado. E, principalmente, havia verdade. Quando ela me olhava nos olhos, eu sentia que ela queria me mostrar algo, não só embaixo dos lençóis, mas dentro de mim. Como se ela me dissesse: você pode se permitir. Você merece sentir. Foi naquela noite que entendi que prazer tem camadas. Que nem todo orgasmo é igual, e que nem toda conexão precisa de rótulo. O corpo dela, o dela ou dele, como você quiser, era só um detalhe. Porque o que acontecia ali ia muito além da carne. E foi ali, no auge de tudo, que uma dúvida me atravessou como um raio: quem é essa pessoa? Eu estava apaixonado pelo que ela me fazia sentir, mas, será que eu sabia quem ela realmente era? Depois daquela primeira noite, eu tentei seguir com a viagem como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. Meu corpo ainda ardia com a lembrança do toque dela. Minha mente repetia cada palavra dita, cada sussurro no escuro. Eu precisava vê-la de novo. E de novo. E de novo. Me tornei dependente daquele universo. Nos dias seguintes, Narei me levou para lugares que turistas nunca conhecem. Quartos escondidos em cima de bares, festas secretas, templos de prazer onde os sentidos são levados ao limite. Com ela, descobri lados meus que eu nem sabia que existiam. Medos, vontades, fantasias. Tudo era explorado com uma naturalidade desconcertante. Cada noite era um novo capítulo. Às vezes com ela, às vezes com outros. E mesmo assim, sempre parecia certo. O jogo, o controle, a inversão de papéis, ela sabia me conduzir com maestria. Eu já não pensava mais no mundo fora daquele espaço. Ali, com ela, eu era alguém que eu gostava de ser. Mas com o prazer vinha também o desequilíbrio. Eu comecei a mentir para mim mesmo. Disse que era só diversão, só curiosidade. Mas no fundo, eu sabia, aquilo já tinha passado dos limites. Eu estava viciado. E não no corpo dela, mas na forma como ela me fazia sentir vivo. Quando percebi, já não conseguia passar um dia sem procurá-la. E ao mesmo tempo, comecei a ter medo. Medo de estar perdendo o controle. Medo de não saber voltar. Naquela altura, não existia mais freio. Se antes eu me perguntava até onde podia ir, agora eu só queria saber o que mais havia para explorar.
Naren me levou para uma festa privada em um rooftop escondido, onde corpos dançavam sob luzes azuis e o prazer era a única lei. Era como entrar num templo erótico onde ninguém julgava nada. Nem ninguém. Naquela noite, ela me apresentou a outro casal. Tudo aconteceu como se já tivesse sido ensaiado. Os toques foram se misturando, os corpos também. Senti mãos diferentes me envolvendo, beijos de lugares opostos. Eu deveria ter sentido vergonha. Mas o que senti foi libertação. Total. Tivemos um homenagem intenso, suado, cheio de risadas, sussurros e gemidos contidos. No meio da loucura, Naren olhava para mim como se dissesse: "Viu como você pode se permitir mais?" E eu só assentia. Não existia mais limite entre o certo e o errado. Só existia o agora. Depois disso, veio o fetiche. Uma noite, Naren me amarrou. Outra, me vendou. Outras vezes, me conduziu por experiências que só de lembrar ainda me arrepio. Ela me quebrou. Me reconstruiu. Me despiu da minha vergonha. Eu era o brinquedo dela, e amava ser. Eu já não queria voltar para casa. O que eu tinha lá? Uma rotina fria, uma vida previsível? Com ela, tudo era intenso, vivo, carnal e emocional. Eu me sentia pertencente a algo maior. Mesmo sem entender o que era. Mas toda chama, por mais intensa, um dia começa a apagar. E comigo não foi diferente. Acordei sozinho num quarto que não reconhecia. Corpos nus ao meu redor. Perfumes misturados. E um silêncio ensurdecedor. Pela primeira vez, senti um vazio dentro de mim que o prazer não preenchia. Naren havia saído sem avisar. Deixou um bilhete com um beijo borrado de batom: "Te vejo por aí." Eu li aquelas palavras várias vezes, e em nenhuma delas encontrei paz. Meu peito apertava. Meu coração, que até então era só adrenalina, agora doía. Comecei a notar que as pessoas ao meu redor não estavam se conectando comigo. Estavam apenas usufruindo do mesmo jogo. A conexão que achei que existia com algumas, não era real. Era química, conveniência e fantasia. E eu? Eu estava me afundando. Tentei reencontrar Naren nos dias seguintes. Voltei nos bares, perguntei por ela, até caminhei por ruas que já não pareciam tão excitantes. Bangkok agora parecia fria, sufocante. E dentro de mim, algo gritava por significado. Na ausência do toque, me vi diante de mim mesmo. E não gostei tanto do que vi. Aquele cara que se achava livre, talvez só estivesse se escondendo de algo que precisava encarar. Quando já pensava em ir embora, largar tudo e fugir de mim mesmo, recebi uma mensagem de um número desconhecido: "Hoje." Mesmo lugar. O coração disparou. Era ela. Naren. E com apenas 3 palavras, me prendeu de novo. Cheguei no local combinado, um quarto menor, mais simples, mas com a mesma luz suave que conhecia. Naren estava lá, sentada, de vestido longo, sem maquiagem, com os olhos marejados. Diferente de tudo que eu tinha visto antes. Real. Ela não disse nada no começo. Apenas segurou minha mão, encostou a cabeça no meu peito e ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu senti tudo. Era como se, pela primeira vez, a gente estivesse ali de verdade, despidos de tudo, menos da alma. Aquela noite foi diferente. Foi calma, profunda, cheia de toques leves, palavras sinceras e respirações sincronizadas. Foi amor? Não sei. Mas foi algo que nunca mais senti em lugar nenhum. Foi como se nossos corpos dançassem juntos sem precisar de ritmo. Ela me disse que não costumava repetir clientes. Que nunca deixava ninguém se aproximar tanto. Mas que comigo, era diferente. E eu, que achei que fosse só mais um turista, me vi como alguém que mudou a vida de outra pessoa, e teve a sua vida mudada também.
Nos dias seguintes, a vontade de estar com Narei era maior que qualquer outra. Já não buscava prazer. Buscava presença. Conexão. Verdade. Comecei a levá-la para cafés, para templos, para passeios comuns. E quanto mais eu conhecia a mulher por trás da pele, mais me apaixonava. Ela ria com o coração. Me contava da infância difícil, dos julgamentos, da solidão. Mas também falava de sonhos, de arte, de planos. Eu via nela um ser humano completo, e não um papel. E me sentia privilegiado por isso. Mas, com isso, veio o medo. O medo de me entregar. O medo de me apaixonar por alguém que, na cabeça da sociedade, não era para mim. Comecei a me questionar. A lutar contra o que sentia. Mas o coração já tinha escolhido. Uma tarde, no alto de um templo budista, ela me perguntou: "Você me vê?" E eu respondi: "Vejo você inteira." Ela sorriu com os olhos cheios d'água e me beijou como se dissesse: "Então fica." E eu quis ficar. Mas o tempo não perdoa. Na última semana, descobri que Narei não se chamava Narei. Que aquele nome era artístico. Que ela usava aquele personagem como armadura para o mundo. Seu nome verdadeiro era Ana. E me contou isso deitada no meu colo, como quem confessa o maior dos pecados. Ela me contou de onde veio. De tudo que viveu. De quantas vezes teve que se reinventar para sobreviver. E ali, sem maquiagem, sem voz suave, sem sedução, eu me apaixonei de novo. Porque ela era forte. Era crua. Era verdadeira. O sexo nos últimos dias era diferente. Tinha lágrimas. Tinha carinho. Tinha promessas sussurradas entre beijos. Não era mais sobre tesão. Era sobre conexão. Sobre almas que se encontraram em um mundo onde tudo é passageiro. Ela me perguntou se eu voltaria. Se eu deixaria tudo para ficar com ela. Eu hesitei. Não por não querer. Mas por não saber como. Meu mundo era outro. Minha cultura, minha vida, minha história, tudo parecia contra. Na noite antes do voo, fizemos amor pela última vez. Longo, lento, cheio de silêncios. E no final, ela apenas disse: "Você vai me lembrar." Sempre. Voltei. Voltei para o país, para a rotina, para o mesmo quarto que antes parecia tão meu. Mas agora, tudo é diferente. O toque dela ainda vive na minha pele. O olhar, nos meus sonhos. O nome dela, ecoa como um segredo eterno. Nunca mais amei da mesma forma. Nunca mais me entreguei do mesmo jeito. Porque Narei, ou Anan, não foi só uma amante. Foi um espelho. Foi um portal. Foi a experiência que me rasgou e me refez. Me mostrou que prazer é mais do que o corpo. É verdade, é entrega, é coragem. Às vezes penso em voltar. Às vezes só fecho os olhos e tento lembrar do som da voz dela me chamando de meu menino bonito. Às vezes, tudo o que quero é esquecer. Mas não dá. Não tem como esquecer um amor que te ensinou a sentir. Hoje, quando alguém fala da Tailândia, eu sorrio. Porque lá ficou uma parte de mim. E comigo ficou o melhor pedaço dela. Um pedaço que ninguém mais vai conhecer. Só eu. E se você acha que isso foi apenas uma fantasia, talvez seja porque nunca viveu algo tão real. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Se você já viveu algo parecido em alguma viagem, me conta nos comentários. E se nunca viveu, mas quer ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal e deixa seu like. Tem muita coisa que você ainda precisa sentir e escutar.